Que adianta fazer lei? Você tem a lei proibindo prisão sem audiência de custódia, proibindo prisão preventiva sem os requisitos da periculosidade e da periculosidade na soltura e da materialidade, da probabilidade da materialidade do delito. Se as pessoas têm direito a ter a revisão da prisão preventiva de 90 e 90 dias, que adianta a lei? Tenta fazer lei. Você tem a lei proibindo prisão sem audiência de custódia, proibindo prisão preventiva sem os requisitos da periculosidade e da periculosidade na soltura e da materialidade, da probabilidade da materialidade do delito. Se as pessoas têm direito a ter a revisão da prisão preventiva de 90 e 90 dias, que adianta a lei? Lei pra quê? E que todo condenado tem direito a um segundo julgamento em instância superior. Mas é muito pior. Para que você vai votar se o seu voto não vale nada? Quem vai decidir tudo é quem não tem um voto. Então, essa é a grande questão que a gente está discutindo aqui. Para que você vai votar? Se o Congresso não serve para nada, ele é totalmente atropelado. O Executivo agora também não serve para nada. Aliás, o Executivo, quando não consegue fazer nada pelo Congresso, ele já faz o subterfúgio via STF. Né? Isso está claro. Quanto até custa? Reportagem sobre isso. Alguém sabe quanto custa o Congresso, o Senado e Câmara, um ano? 12 bilhões de 12 reais. bilhões? 12 bilhões de reais. Você pagava o escândalo do INSS. Manda todo mundo embora e divide com os aposentados. Só fazer uma correção, está em 15. Ele é o Congresso mais caro do mundo. É 500 vezes a média dos congressos. Um congressista aqui vale 500 vezes a média do que vale nos outros lugares do mundo. Isso é importante que todo mundo saiba, porque é o único lugar que tem um séquito de assessor, você tem 150 mil de plano de saúde para você gastar como você quiser, você tem todos os outros auxílios, não é só o salário, você tem 1 milhão de outras regalias, ainda tem assessorista para apertar o botão do elevador. Então, assim, é aquela coisa que não existe em outro lugar. Não aperta o botão, ele está lá recebendo salário de mais de 10 mil reais, porque o elevador é automático, mesmo assim mantém isso aí. Por quê? É mais voto para a Câmara, mais gente para trabalhar a Câmara. Posso... Eu fico triste quando eu ouvi o que você falou, compartilhando da tua tristeza, do teu desalento, porque a gente está numa situação que é tão trágica que agora nós não raciocinamos mais em como mudar a desgraça que aí está, é como tentar minorar a desgraça de alguns, porque nós estamos numa situação... Quando eu ouvi o advogado do Prerro e fala que é uma aberração que haja uma legislação que possa beneficiar réus, eu digo, mas espera aí, isso não é mais cara um cara hoje, isso aí já não tem mais sentido nenhum. A aberração para mim já está desde o início, quando a gente colocou, quando está aqui. Porra, o STF e a presidência da Câmara e do Senado, do Congresso, se reuniram para decidir um projeto de lei que vai ser aprovado. A aberração é o que fazem ministros no Congresso, ministros do Supremo no Congresso, discutindo projeto de lei. Isso não é função deles. Isso já não é mais a sobreposição, a interferência de um poder no outro, a inexistência do poderes. É uma tomada de uma oligarquia que cada um tem o seu próprio título e cada um usa o título da maneira como quer. Aí você olha isso daqui, com todo respeito, quando você falou, Diogo, eu fiquei triste que você falou, não com você, mas porque você simplesmente colocou uma realidade. Nós perdemos. É esse que é o problema. O que está sendo dito é isso. Nós perdemos. Ponto. O que está sendo visto agora? Como retirar o sofrimento de determinadas pessoas e esclarecê-las ao ponto de dizer, esses indivíduos que você depois que dirão que foram os responsáveis por te retirar dali, é que são os algozes, mas eles estão se colocando ali como os protetores. Esse é o ponto que me assusta. Algozes, que vem do inglês all, todos gozes. Quando a gente junta... E a gente é gozado. Olha só, quando a gente junta o que estava acontecendo antes, eu me lembrei do Celso Daniel. O que o Celso Daniel tem a ver com isso? Eu me lembro que uma das interpretações que eu ouvi de pessoas, quando falavam do Celso Daniel, diziam assim, o Celso Daniel era um cara de esquerda, radical, mas ele não aceitava que as pessoas retirassem para gozo próprio.
A ideia dele, era o que falavam, pelo menos na universidade, a ideia dele é que aqueles recursos seriam utilizados para os projetos do partido, não era do Brasil, era do partido. Pelo menos ele tentava... O que já é errado, mas pelo menos já mostra que ele estava dizendo assim. Aí ele começou a falar, não, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Por isso foram e mataram. Quando a gente olha o que está acontecendo aqui, a gente pega a situação dos desvios que poderiam retirar o Lula da presidência no impeachment imediato, ou poderiam retirá-lo da presidência se os aposentados começarem a entender e a sociedade entender que ele é o cara que está permitindo que indivíduos não estão mais nem pensando no partido, nem no poder, nem na eleição. Eles estão pensando em botar dinheiro no bolso para comprar Ferrari, para comprar o que quer que seja. É uma cambada de marginais que tomaram conta pensando individualmente. Então tem um pacto da marginalidade. Parece que o Platão estava certo, parece que o critério de justiça, até entre bandidos, tem que haver um mínimo de código de ética. Parece que o código de ética está sendo discutido aqui embaixo. Quando você vai falar em que o STF vai conversar politicamente com a porcaria do presidente do Senado. O que o STF está fazendo lá? Nada. Mas por que eles fazem isso? Porque, afinal de contas, eles são mais espertos. Eles estão trazendo lastro para a bandidagem que está acontecendo lá em cima. Lá em volta, no entorno. Claro. Porque aqui é um pacto político. Com todo respeito, chegarem a uma conclusão... Com todo respeito é ótimo. Quando você Depois de falar tudo isso, soltar com todo respeito é maravilhoso. Mas não adianta. Veja, nós vamos ser presos a qualquer momento. Não tem direito. Não tem, você vê agora. A malandragem indica... A malandragem indica o juiz. A malandragem sabatina e aprova o juiz. O juiz que é indicado pela malandragem e aprovado pela malandragem é o quê? Pave, é uma coisa que presta. É que a gente olha, até então eu sempre olhava e dizia que o problema era todo ele estrutural. Tanto que eu sempre discordava de ti quando você dizia assim, não, mas a questão é que nós não temos juízes com notável saber jurídico. Eu disse, talvez isso não seja relevante, porque quando nós tivermos uma estrutura adequada, a notabilidade ela vai vir automaticamente, ou ela será suprimida ou será exigida. Mas o que interessa é que a estrutura correta, com uma legislação adequada e uma sabatina adequada, colocaria indivíduos... Hoje eu concordo plenamente contigo, cara. Parece que não é só uma questão de você ter uma estrutura. Quando você coloca os piores para chegar a determinado ponto, os piores não têm capacidade de pensar as consequências do que eles estão fazendo. Não. Porque o limite da interpretação deles é o que eles podem lucrar agora. Ponto. E se der problema? A gente resolve depois, a gente faz um pacto entre nós e vai conversar com o Alcolumbre. É isso aí. E aí eles vão fazendo uns puxadinhos, a soneto vai ficando pior que a emenda vai ficando pior que o soneto, vai ficando pior. Agora, vamos lá. O que eu fico me perguntando também... Eles olham assim, nossa senhora, caiu um pouco de cocô, caiu um pouco de cocô nesse azulejo. Pra mim, sinceramente... Ficou um pedacinho sem cocô. Não, vamos cagar nesse pedacinho, em vez de limpar. Pra mim, a coisa ainda é pior do que isso. Essa turma que vai lá pedir bênção pro STF, numa boa, vai querer alguma coisa em troca também. Com certeza. Então, é isso aí. 15 horas e 19 minutos, qual o valor do dólar? R$ 5,63. Repita. 5,63. Por favor, continue. Não é isso, não é nada é feito de graça, né? Esse acordão todo deve ter várias coisas ali envolvidas. E é isso que a gente está vendo. Um deles é para conseguir os votos de todos eles. Não deles, é conseguir recuperar a base. A frente que elegeu esse senhor. Porque essa frente você tem de Boitatá a Curupira. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz liberal vai apoiar um governo... Mas fez porque queria derrubar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro estava dizendo, por intermédio do Paulo Guedes, dizia o seguinte, nós queremos construir um capitalismo de verdade no Brasil. E capitalismo se constrói assim. Não é com grandes grupos, não é com monopólio, não é com oligopólio. Vamos criar condição de empreendedorismo. Pá! Fez isso, acabou com a esculhambação de gente comprando gente para chegar ao poder e defender os interesses de gente. Era o que queria. Então, quando você olha, é o que eles querem. O Lula mostrou que é um incompetente, é um vagabundo, um mau caráter. Isso alguns jornais falam. Não sei, eu estou dizendo, jamais falaria isso de um presidente da República. Aí, perdeu a base. Como ele perdeu a base dele, qual é o problema? Você que fez essa interpretação aqui é recuperar essa base. Então, estão fazendo tudo isso para recuperar uma base, para ele se prorrogar. A única pergunta que eu faço é, tudo bem, o país está quebrando. E a bomba vai cair no colo do próximo governo. De quem eles vão tirar se eles forem reeleitos?
quem é que eles vão colocar? Sempre da gente. Mas nós já estamos quebrados. Não já tem. quebraram a classe gente média. já quebrou várias vezes. Eles quebram mais. Olha só, Do o nosso povo, imposto... Não tem. O imposto está no máximo, sempre atinge nova máxima. A dívida está no máximo, sempre atinge nova máxima. A inflação está ruim, sempre pode piorar. É sempre da gente. Seja qualquer dessas formas. Quais são as formas de tirar do povo? É essa. Imposto, dívida, inflação. Tá aí. Isso tudo pode subir. Alguém tem alguma dúvida? Mas sabe qual é o detalhe, Marina? Quando tem dois economistas, eu lembro daquilo que o Christian falou aqui. Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que aconteceu na Argentina até agora, né? Antes do Milei, pré-Milei, que era um país rico e tinha 50% da sua população na pobreza. Então, assim, tirar da gente, eles vão tirar da gente, não tenho dúvida. Do povo, como eles tiram do velhinho, como... peronismo, né? Como a picanha, como dá para comprar mais ovo. O cara que tentou não ser peronista ali foi o Macri, mas tentou fazer um avanço sem quebrar a estrutura. Quem é o cara que entrou para quebrar a estrutura? Foi o Milei. Não é à toa que o Milei está perseguido. Mas o grande problema que para mim vem, quando a gente olha isso, talvez aquilo que o Christian tenha falado. Sabe qual é o problema maior que nós vivemos? É porque a gente tem... o que sustenta esse país é a economia informal, não é a economia formal. Sim, mas... A nossa economia informal, só o problema... aí eu complemento. Mas eu complemento. Não faz isso, porque senão o cara lá no Jacarezinho dá o seu eleito, ele tem 4 anos. Mas sabe o que é este país? O problema é que a economia informal está tomada por um único grupo organizado de verdade no Brasil. Nossa economia informal tem gente séria tomando conta. Séria não no sentido que eu gosto deles, eu concordo com eles. É que lá, se mexer com eles, eles fazem a justiça valer. Se você estuprar, então, eles matam. Então tá bom. Então a salvação do Brasil é o narco-estado. Não estou falando isso. Não é salvação. Não estou falando isso. Eu estou tentando entender a realidade. Entendeu? É uma beleza. A salvação do Brasil é língua portuguesa e matemática, meus senhores. Que também... Porque realmente, porque o problema... O que é razão? Razão. Por que o ser humano é um animal racional? Né? Por que nós, diferentemente de outros animais e seres vivos, somos chamados de racionais? Por causa dos racionais MC? Não. Porque nós conseguimos dar razão, dar sentido às coisas. Nós conseguimos proferir enunciados, né? Dar nome às coisas. E a razão primeira é a palavra. Uma palavra tem um significado. Uma palavra, ela significa um conjunto de proposições que nos permite entender que aquela coisa é aquela coisa. E o grande problema do Brasil hoje é um problema que o Viktor Kempler, filólogo judeu, sobrevivente de Auschwitz, dizia: o regime totalitário nazista esvaziou as palavras, por isso teve tanto sucesso. E o que a gente está vivendo no Brasil hoje? Esvaziamento de palavra. Começou com um fascista. Você esvazia fascista para chamar uma pessoa democraticamente eleita de fascista, por quê? Quando você esvazia o fascista e chama um democrata de fascista, você consegue chamar o fascista de democrata. Quando você chama alguém que não é genocida de genocida, você esvazia o significado de humanidade. Quando você esvazia a democracia, fala, não, isso é democrático, e defesa da democracia, é um crime democrático. Mas você não sabe o significado de democracia? Qualquer merda é democracia. O nazismo vira democracia. Na boca de quem esvazia, quem tem o poder. E o STF é o partido único do Brasil. Não tem no Brasil, não tem PL, PT, Podemos, muito embora o Novo tenha uma hombridade que nenhum dos outros tem, não tem Novo, não tem nada, tem o partido único do STF, é o partido do STF, ou você pula de acordo com o STF ou você não pula. Aí ele tem o monopólio da violência, aí ele fala, o que é democracia? Democracia não tem que respeitar o povo. Democracia a gente tem que ajoelhar e falar, olha como és lindo, ó ministro do STF. Democracia você tem que acordar molhadinho, pensando no ministro, todo santo dia. Aí você fala que é antidemocrático, que não é, você fica ensinando errado.
Aí você fala que nem o Barroso, nós vivemos uma democracia, nós vivemos um Estado de Direito. Só que existem duas situações, ou o Estado é de Direito ou o Estado é de exceção. Uma democracia você consegue ser democracia no Estado de Direito, não no Estado de exceção. Aí ouçam essa, para vocês que ficam, precisa analfabetos não, do Prerro. Porque não são analfabetos, são bandidos. Bandido por quê? Dentro da concepção do STF de que a fake news, a desinformação, a mentira é a pior coisa que existe no país. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.